Olá, hoje venho com mais novidades para vocês. Além dos meus adesivos, que estão sendo o maior sucesso, eu estou preparando com muito carinho vários kits de quadrinhos de peças para vocês produzirem. Vão ser oportunidades de venda, oportunidade de você dar de presente para a pessoa querida. Eu recebo muita solicitação pedindo sugestão de como montar uma peça, de como montar um quadro, uma caixa. Então, com muito carinho, eu tenho pensado em alguns modelos que vai facilitar a tua vida aí, tá? Então, além desse, ó, hoje a gente vai fazer esse, a aula de hoje vai ser esse kit. Além desse, olha, vocês veem que tem mais dois modelinhos aqui comigo na mesa, mas eu tenho muitos outros modelos para a gente estar brincando aí e produzindo muita peça bacana, tá? Para adquirir, entre em contato pelo WhatsApp 19 97130 5556, ok? Vamos para a aula de hoje? Bem, como essa plaquinha remete a uma peça mais rústica, por esse acabamento nas bordas, eu vou ensinar vocês a fazerem um fundo também, que dá um aspecto mais rústico. Eu vou estar usando essa esponjinha crespa, você acha no supermercado, no departamento de limpeza, você pede esponja crespa. E vou trabalhar com a cor mineral. Você pega a tinta com a própria esponja, vem com uma quantidade generosa e vai aplicando assim, ó. É legal que fique essas marcas da esponja, tá? Ó, porque daí dá uma impressão de madeira mesmo, ó, dos veios da madeira. Olha, pode até dar essas paradinhas, porém, ó, depois tem que alisar ela do início ao fim, tá? Senão o acabamento não fica bonito, ó, ela fica toda paradinha assim, ó. Então, pode aplicar para poder pegar a tinta dessa maneira, mas depois dá uma finalizada assim, ó. Uma quantidade generosa que é para poder ficar um pouquinho de relevo da tinta, tá? Ela vai demorar um pouquinho mais para secar, mas é interessante que ela fique com esse aspecto de volume. Pode acelerar no secador, não tem problema nenhum, tá? Às vezes a gente tem pressa e precisa adiantar no secador, então não tem problema. Olha, e o fundo tá pronto. Ó, aqui tem uma paradinha, percebeu? Ainda dá tempo, ó, de corrigir, tá? É isso aí. Então, o fundo tá pronto, vai aguardar a secagem, ou naturalmente, ou acelera no secador, tá? Eu já tenho aqui uma seca pra gente começar a trabalhar. Importante, acabou de usar a esponjinha, precisa colocar na água, tá? Senão também você perde ela, como o rolinho de espuma. Agora a gente vai trabalhar com um pincel de cerda. Toda vez que eu quero deixar uma marca de pincelada, que a gente chama de digital do pincel, eu uso um pincel de cerda, porque ela deixa a marca mesmo da tinta. Quando eu não quero que fique a marca, então é legal que use um pincel de pelo macio. Mas quando eu quero a marca, eu uso um de cerda, tá? Então essa referência é o 456 e ele deixa bastante marca aí, é o que eu quero. Vou pegar um pouquinho do verde água. Pode colocar um pouquinho do mineral junto. Tira o excesso e vai sujando essa plaquinha. Aproveita já essa textura que tem, que ela já vai dando esse aspecto de pátina, né? Essa pátina seca aqui, ela é mais valorizada por causa dessa textura que tem embaixo. Ela já me ajuda a deixar essa marquinha aí de pincel. Suja toda ela com
cor verde água, respeitando, sempre deixando um pouquinho do fundo aparecer, porque senão vai acabar virando uma pintura chapada, não é isso que a gente quer, né? Então, esse sujinho só, tá bom? Tira o excesso da tinta no paninho, num papel. Nem precisa lavar, já vamos usar o azul petróleo, que é um tom um pouco mais escuro. Pode limpar, olha, aqui na bandejinha, pode limpar até aqui em cima mesmo, ó, onde a gente usou verde água, tá? Porque assim ele dá uma clareadinha. E vou, ó, sujar um pouquinho, mas com muita moderação, porque eu não quero uma placa muito escura. Com bastante moderação, esse azul petróleo. Se por acaso sujou muito além do que você queria, você tem o recurso da lixa, que você pode tirar o excesso com uma lixa, ou você pode aplicar a própria cor de fundo por cima depois que seca, tá? Então tem duas maneiras de corrigir. Ou você vai lixar esse pedacinho que ficou mais forte, ou você passa a cor de fundo depois que ele seca. Se você for passar a cor do fundo enquanto ele tá úmido, ele vai virar um azul claro, né? Então, é melhor que você espere secar. Agora enquanto tá úmido, você já pode lixar. Isso se você for usar a lixa, não tem necessidade de esperar, ó. Ela já suaviza o risco mais forte que ficou, tá? E aí sim, e aí sim você pode tá voltando um pouquinho com a cor clara, ó. Então tudo tem conserto, tá? Se acontecer de ficar muito escuro, não se preocupa, dá uma lixadinha ou vem só com um tom por cima do fundo, que ele vai ficar do jeito que você quer, tá bom? É legal que ele fique todo manchado mesmo, que ele não tenha uma cor homogênea, senão não parece uma pátina, né? Parece uma pintura de fundo. A gente vai trabalhar com um papelão. Eu já preparei o papelão, dando uma demão nele, aliás, 2 demãos de tinta de cor mineral, tá? Ele é assim. Qualquer papelão que você tiver aí, você pode usar um papel de scrap também, não tem necessidade de ser o papelão. Mas aqui no caso eu tinha um papelão, pintei de mineral. Eu vou fazer aqui em cima da bandejinha para não sujar demais a mesa. Vou pegar aqui com uma esponjinha, agora a esponja macia. Vou pegar um pouquinho do verde, água, que é o tom mais clarinho, e vou fazer umas manchinhas nessa plaquinha. Do outro lado, que a esponja ainda tá mais limpa, eu vou pegando a cor mineral para ir suavizando esse fundo. Eu quero um fundo bem suave, porque eu ainda vou trabalhar um pouquinho de stencil nele. Então, eu quero ele bem suavezinho para não ficar exagerado com o stencil que eu vou usar. É só mesmo para dar uma corzinha no fundo, tá? Ó, ele vai ficar assim. Coloca a esponja na água também. Os apliques, eu fiz todos eles, olha, de azul petróleo. Então, eu já pintei a moldurinha que eu vou usar, a frase, que é o lado oscilar, os corações, a gaiolinha, tudo de azul petróleo, tá? E aí, vou deixar ele aqui no cantinho, que depois a gente vai usar na montagem da peça. Essa plaquinha, vou voltar nela aqui. A gente vai fazer agora um detalhezinho com stencil. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu usei um stencil de borboleta. Vou pegar um pituá menor.
Pegar um pouquinho do mineral com um pouquinho do azul petróleo, para ele ficar um tom suave. Tiro o excesso, sempre tiro o excesso para trabalhar com stencil e vai estampar essa borboletinha aqui, ó. Vou fazer esse trio de borboleta, na verdade, no centro desse papelão, que vai ser a minha telinha, né? Que eu vou colocar dentro daquela moldura. Então, olha, toda vez que eu quero uma pintura mais suave, eu faço movimentos circulares ou vai e vem com o pituá. Toda vez que eu quero uma pintura bem definida, eu vou fazer movimentos de batida com o pituá, tá? No caso, ó, eu queria bem suave, então eu fiz um movimento circular. E vou complementar agora com os galinhos da árvore. Então, eu vou colocando aqui, ó, eu vou fazendo a montagem, vou pegar um pouquinho desse verde grama, pode limpar o pincel lá no azul, não tem problema, é até bacana porque um tom se entrosa com o outro. E aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais forte, para ele destacar as folhinhas, tá? Mas não vou deixar ele totalmente fechado, não. Não vou fazer o movimento de batida, não. Ainda vai ser um movimento circular aqui, ó. Pode ir encaixando as folhinhas. Não é porque o stencil vem de um determinado formato que você tem que usar ele exatamente como ele vem, tá? Você pode ir fazendo montagens. E vou colocar alguns galinhos aqui desse lado também, ó. Pegar um pouquinho mais de tinta. Sempre lembrando de tirar o excesso, tá? Porque senão vaza, fica feio o nosso trabalho. Olha. E aí, olha aqui, eu acho que cabe mais. Vamos colocar mais umas folhinhas aqui. Você vai olhando aí. O quanto te agradar, você vai incrementando, tá? Lembrando que vai ter a moldurinha, então ela não vai fechar até o final. Mas aqui vai ser o nosso fundo da tela. A gente vai deixar secando um pouquinho e vamos voltar aqui para o acabamento da plaquinha. A gente vai ter uma faixa, essa faixinha aqui, eu pintei de mineral, tá? Que a gente vai compor ela aqui. E a gente vai começar a fazer os sombreados desse trabalho, tá? Então, com o pincel pituá, com o maior mesmo que a gente usou, tá? Pega o azul petróleo, tira o excesso, ainda dá uma reforçadinha no papel, no pano, pra tirar o excesso, e vem com ele meio deitadinho aqui, ó, na borda dessa faixa. Ele já vai dando um aspecto mais envelhecido. E aqui no meio, ó, dá uma sujadinha assim, só para a placa não ficar totalmente branquinha, né? Ele vai dar um ar mais envelhecido se você der essa sujadinha nela também, ó. Então, ó, tá pronta a faixinha. Agora eu vou fazer o sombreado nas bordas do quadro, ó. No centro da plaquinha, vocês também podem dar uma envelhecida num ponto ou outro, tá? Sem exagero, né? Senão acaba cobrindo o que a gente já fez de trabalho aqui. Mas principalmente nessas emendas aqui, ó, é interessante dar uma evidenciada aqui nas juntas aqui, das ripas da madeira, né? Mas é só para valorizar o desenho dela. Ó, a plaquinha também tá pronta. E agora é só a gente trabalhar na montagem dela, ó. A gente vai colocar essa faixinha. Aqui a gente coloca o lar docilar. Uma sugestão aqui
é a gaiolinha e o coração. E o nosso fundo, que vem aqui para valorizar. Então, aqui, ó, o fundo da nossa telinha. Depois a gente fixa tudo com cola, tá? E uma dica aqui, por exemplo, que são 3 palavrinhas, cola primeiro a do meio e depois vem com as da lateral, porque aí você dá uma distância mais ou menos parecida entre elas. Se você começa a colar na sequência, se eu fosse primeiro no lar, depois no doce, eu poderia deixar ele muito diferente a distância um do outro. Assim a gente consegue distribuir melhor. E ainda uma sugestão, se você gostar, eu peguei aqui umas florzinhas artificiais, ó, bem pequenininhas, e vou colocar aqui um pouquinho da cola, pode ser com cola quente também, tá? O que vocês preferirem. Vou colocar um pouquinho da instantânea. E aqui, ó, eu já cortei bem rente. Aí vou colocar umas florzinhas aqui, ó. E é isso aqui. Essa é a sugestão do kit. Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E agora, com esses kits, é a oportunidade de você gerar renda aí na tua casa. Eu tenho preparado esses kits com essa intenção também, né? Eu costumo dizer que artesanato ele é um hobby, ele é um lazer, mas ele também é uma fonte de renda. Hoje em dia, com a crise que está, a gente sabe que muitas de nós conseguimos manter a casa produzindo artesanato, ajudando a família, e então, além de ser um divertimento, é lógico que é uma profissão também. Então, pensando no custo-benefício, eu estou desenvolvendo esses kits para você poder produzir aí com uma graça de peça, vai ficar um diferencial e também vai ficar uma peça bem rentável, tá bom? Para adquirir, então, os kits é pelo WhatsApp 19 97130 5556. Se você está gostando das ideias que a gente está fazendo, das aulas, por favor, se inscreva. Aperte o sininho para poder receber todas as notificações, deixa nos comentários sugestões, necessidades que vocês tenham, técnicas que vocês queiram aprender, porque a minha intenção é ajudar aqui, tá bom? Então até o próximo vídeo.